Boa noite, torcedores. Sejam muito bem-vindos aqui no canal Boi Tricolor para mais um vídeo. Tivemos um pouquinho de uma semana um pouquinho agitada, né? Cheia de emoção para os São Paulinos, porque tivemos jogo decisivo da Libertadores e descobrimos o nosso próximo adversário para as quartas de finais da Libertadores. Vamos começar um pouquinho falando de como foi o jogo terça-feira, né? Se vocês quiserem mais detalhes, acessem minha conta no Instagram, que lá eu posto conteúdo logo após o jogo, faço um pós-jogo rápido. Não é rápido, porque são vídeos mais longos. Porque eu gosto de falar, não consigo fazer vídeo curto. Enchem o meu saco para fazer vídeo curto no Instagram, mas eu não curto. Eu faço o que eu quiser nas minhas contas. Então, eu tô gostando dessa dinâmica de uma vez por semana aqui no YouTube, pós-jogo no Instagram, e assim a gente vai levando. Lógico, a gente tem que melhorar, ver se eu faço uns investimentos para melhorar a qualidade de vídeo e tudo mais, né? Eu vou explorar a Black Friday para comprar um computador novo, que aí eu já posto um pouquinho um microfone, já faz edição melhor para vocês que merecem um conteúdo da melhor qualidade possível. Mas vamos lá, nos classificamos. Foi um jogo como meu avô falava, de arrancar os cabelos. Eu passei mal. Eu acho que nunca me senti assim num jogo antes. Eu achava que eu ia vomitar no final do jogo. Acabou, tava tremendo assim. Infelizmente, eu vi as notícias que perdemos um torcedor naquela noite de um ataque cardíaco. Que Deus o tenha, assim. Minhas condolências à família do torcedor. Mas foi um jogo. A gente que torce sente muito, muito mais. Por isso que o jogador e principalmente os dirigentes nunca vão sentir o que o torcedor. O torcedor vive para ver o seu time. E nunca que jogador ou dirigente vai sentir a mesma dor que a gente. Nunca. Nós somos os que sentimos mais. Por isso que eu defendo que o torcedor seja o principal ativo de um clube e merece o máximo de respeito. Eu vi essa semana também que torcedores PCDs reclamaram de tratamento que o São Paulo fez no jogo, que é uma vergonha se vocês verem os vídeos. Destrataram muito a comunidade, os torcedores PCDs, que são pessoas com deficiência. Então, o torcedor merece o máximo de respeito e esperamos que atitudes assim não se repitam. Porque todos têm, o torcedor tá lá e ele tem o direito porque ele pagou o ingresso. Ele não tá indo de graça. Bom, mas vamos falar da classificação, porque conseguimos, acho que é a primeira meta esportiva que batemos esse ano. Isso é importante. Passamos nos pênaltis. Destaque para Rafael, que nessa série teve 8 pênaltis. E desses 8, ele acertou o canto 7 vezes. Uma nítida melhora. Há um treinamento para pênaltis agora. Depois da vergonha que foi contra o Atlético Paranaense, deu para ver que pelo menos eles levaram a sério, tomaram vergonha na cara e começaram a treinar. Também não perdemos nenhum pênalti, não, perdemos. Marcos Antônio bateu um na trave, mas paciência, passamos, é o que importa. Apesar de eu achar que fizemos talvez um jogo um pouquinho abaixo, temos que comemorar a classificação, porque Libertadores é assim, ok, a gente fez jogos abaixo, mas quem sabe a gente faz jogos melhores agora. E já emendando, passamos, né, e descobrimos ontem o nosso próximo adversário, que será a LDU. Ou seja, jogaremos na altitude. Nosso primeiro jogo é na altitude. As transmissões são exclusivas da Paramount Plus, que para mim é o pior canal que tem de transmissão. Eu particularmente não gosto. Prefiro muito mais da ESPN ou até mesmo da Globo. Mas é o que tem para hoje e é onde eu vou ver, porque
hoje também tem tantos canais, você tem que assinar tanta coisa para poder acompanhar o time que você ama, que tá foda, tá foda. Minha maior preocupação é lógico, é voltar da altitude com um bom placar. O que é um bom placar para mim? Óbvio, o empate é bom, se empatar lá. Se perder de 1 gol de diferença, não é bom, mas também não é o fim do mundo. Eu acho que acho que conseguiríamos fazer mais de, pelo menos fazer 2 gols em casa. E claro, o principal é tentar ganhar, mas é muito difícil lá por causa da altitude. O jogador que joga aqui tem menos hemácias, ou seja, eles têm menos hemácias que um jogador acostumado com a atmosfera da altitude. Então, como tem menos hemácias, é menos transporte de oxigênio. Então, o rendimento deles cai bastante. Hoje, no blog do São Paulo, eles estavam falando que o pessoal da TechFoot estava explicando que na altitude, um jogador ele pode ter seu desempenho afetado de 15 a 30%. Ou seja, a mesma coisa que ele começar um jogo com um desgaste de 15 minutos de uma partida. Eles não rendem o mesmo. Então, eles fizeram um estudo e vão ter uma reunião. Teria uma reunião hoje, né? Não sei se já tiveram, se vão ter, com comissão técnica, com os dirigentes, para tudo, para ver a melhor maneira de se preparar para pegar o time na altitude. Não é fácil. Vocês viram ontem o Botafogo, que fez, apesar de ter vantagem do placar, perdeu, apesar de ter lances polêmicos, que o pênalti que fez o gol da classificação surgiu de um escanteio que não era escanteio. E é isso. Qualquer um seria dureza. Um era o sintético, o outro era a altitude. E caímos da altitude. E já elencando mais um assunto, caso passamos para semis e o adversário não seja o Palmeiras, que vai pegar o River Plate, teria chances de não termos o Morumbi para jogar. Porque tem um contrato com a Live Nation e aparentemente teria um show nessa época que seria a Libertadores. E aí, antes, estavam especulando, saiu especulações de Maracanã, Brasília e tudo. Mas também depois em outros veículos, acho que eu vi do blog de São Paulo também, que acho que a Live Nation entraria em algum consenso com o São Paulo para utilizar. E para mim, assim, não existe um mundo que a gente não jogue em casa. Apesar de, Maracanã a gente pode encher assim, mas não é São Paulo, a gente tem que viver aqui. Pô, o Morumbi nessa competição é histórico, nos ajuda muito. Não é a mesma coisa, não é. Eu também não acho. Eu fico seriamente pensando, será que encheria tanto assim Maracanã? O pessoal ir pro Rio? Eu seriamente fico pensando, de qualquer jeito, assim, é porque assim, por que o São Paulo não cancelaria algo desse? Porque acho que que nem dá, porque tem contrato, e outro, São Paulo perderia, porque São Paulo acho que tem percentual em venda de bebida, comida, bilheteria, além do aluguel do espaço. E ele tendo show e colocando o jogo em outro lugar, ele teria meio que renda dupla. Então não é que nem como alguns outros clubes que eles só recebem pelo aluguel do estádio. Não. Eles têm mais participação da renda, sabe? Da venda de produtos e tudo. Então, por isso, financeiramente, não compensa o São Paulo assim cancelar um show ou pedir para alterar. Porque, e como o time está necessitado financeiramente, porque foi acabado pelos diretores, é um time que é refém do dinheiro. Precisa se mexer para conseguir mais dinheiro. Assim também foi a primeira vez que o diretor de marketing negociou um patrocínio que é aqui embaixo da frente, que é os Sonhos, que acho que é alguma corporação de cartão de crédito, alguma coisa assim. Bom, esses assuntos
que eu acabei de falar já foram tratados. Deixa eu ver aqui o que eu anotei mais, que aconteceu essa semana. Vamos falar do elefante na sala, que seria um possível racha político no São Paulo Futebol Clube. Isso eu vi também pelo Zanqueta. O que aconteceu? Depois do jogo do Sport, foi vazado uma mensagem de algum diretor lá de comunicação, alguma coisa assim, que ele ia... Porque o Henrique Carmo entrou bem contra o Sport. Botou muita fumaça no jogo e foi o que mudou a postura do time. Então, e já haviam rumores que iam emprestar ele pro PSV. Emprestar empréstimo, acho que de 2 milhões de euros, mais a opção de compra. E aí saiu que iam vazar que o Boca, escreveu bem assim, que o Boca, que seria o Belmonte, queria emprestar de graça, mas o presidente segurou o atleta. A partir daí, diz que, lógico, o Belmonte se sentiu incomodado. Mas como se terça-feira já teria Libertadores, eles deixaram meio que de lado assim, para não interferir nos bastidores de campo. Porém, segunda-feira foi-se feita uma reunião do grupo político do Belmonte, em que eles cobraram isso, meio que assim, esse cara fez isso, você não vai fazer nada? E aí? E aí diz que nessa entrevista, o Belmonte se comprometeu depois do jogo do São Paulo, cobrar o Casares de, acho que, desligamento desse funcionário de comunicação de São Paulo. Pois bem, deu quarta-feira e aparentemente o Belmonte não fez essa cobrança. O que irritou o próprio grupo político do Belmonte. E aí, quando você diz que vai fazer alguma coisa e não faz nesses contextos, você promove um enfraquecimento da sua pessoa. E como o líder está enfraquecido, o grupo vai sentir isso e vai ficar revoltado. Porque, além disso, parece que o Casares tem um candidato próprio para concorrer às eleições ano que vem do São Paulo Futebol Clube. Que é hoje quem atua como CEO do São Paulo. Eu nem sabia que o clube tinha um CEO. Nem sabia. Pra você ver como a gente não sabe de porra nenhuma, quase. E aí, com esse desgaste, né, que também o próprio grupo do Belmonte sentiu, diz que o Belmonte também flertou um pouco com a oposição. E aí também irritou profundamente o próprio grupo político de novo. E aí tá nesse rixa, assim, porque o Belmonte tem pretensões de concorrer para 2026. E parece que o Casares não conta com ele para ser o seu político. E aí não se sabe o que vai ser se o Belmonte... Saiu rumores que o Belmonte podia ser demitido no final do ano, que ele não vai ser demitido. Afinal das contas, ninguém sabe se ele vai continuar ou não nesta função. Mas eu acho que é esperado que ele concorra para a presidência. E eu acho que a oposição tem que aproveitar esse racha para tentar crescer, se movimentar, fazer alguma coisa. Porque eu acho que a gente não pode estar num cenário que a gente escolhe entre o ruim e o pior. E o menos pior. O pior e o menos pior. Porque é isso que pode acontecer em um cenário real. Ambas as turmas são incompetentes para gerir o São Paulo. Então, a oposição tem que aproveitar para tentar crescer agora. Esse foi meio que a situação do racha. Confirmamos o Mailton como novo reforço. Acho bom. É um atleta que se encaixa como uma luva no esquema do Crespo. Vai ser o ala direito. Ele tem bons números na Série B. Diz que da posição melhor do campeonato. Bate falta. Tem habilidade no drible.
Ele só quando, acho que peca um pouquinho na marcação, principalmente quando tá numa linha de 4. Mas com linha de 5 eu acho que dá para ele segurar as pontas. O atleta parece muito entusiasmado para vestir as cores do tricolor, e isso é bem importante, porque quando o jogador quer, aumenta muito mais as chances de dar certo. E também eu estava vendo agora há pouco, foi anunciado que o Pablo Maia renovou até 2029. Boa notícia, porque a gente segura um bom atleta. Agora, para quem está convivendo ultimamente, principalmente com essa diretoria patética, sabe que renovar contrato não significa nada. Renovar contrato às vezes até pode significar uma venda, porque renovar no Lucas Ferreira, todo mundo que renovou, tá renovando, tá vendendo. Tirando os veteranos. Jala Franco, os jovens que estão renovando estão sendo vendidos. E eu acho que ele será vendido no final do ano. Porque além do São Paulo precisar da venda, eu acho que até eles já queriam ter vendido em julho. Mas vamos ver. De acontecimentos importantes foi mais isso. E para quem tiver interessado também, agora há pouco eles anunciaram que o Rafael Tolói bidou. Então ele pode estar disponível contra o Atlético Mineiro. E por essa semana foi isso. O vídeo acho que hoje tá um pouquinho mais longo, porque foi uma semana bem agitada. Vamos domingo, 8h30 da noite, enfrentar o Atlético Mineiro, que vem com um time misto, porque além de ter suspensos para esse confronto, eles têm o Clássico Mineiro pela Copa do Brasil. Depois temos o Cruzeiro, e aí paramos para a data FIFA. Parabéns ao Marcos Antônio, porque também estão falando que ele deve ser convocado. Apesar de eu não... Fico feliz por ele, e também, como ele é um ativo de São Paulo, valoriza ele. Mas o São Paulo não sabe que quando os jogadores vão para a seleção, eles voltam ruim. O Lucas, ano passado, foi para a porcaria da Copa América e voltou na pior fase possível, num período crucial para o time, que foi quando pegou o Botafogo. Mas torcer para as coisas serem diferentes esse ano. Muito foco, tem que ter muito foco, tem que ter muita seriedade. E é isso, não acredito que o São Paulo vá mais atrás de reforços. Eu acho que se pingar é um oferecido que cabe dentro do orçamento, na posição de um 8, que é o que dizem que o Crespo quer. E é isso, eu tinha falado que a semana passada o Rafael Tolói ainda não estava certo, mas estava praticamente acertado. Mas aí eu terminei o vídeo, fizeram um anúncio dele, confirmando, feliz. E é isso, pessoal. Sexta que vem eu volto aqui. Espero que eu tenha notícias boas. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. E até sexta que vem. Falou. Deem uma olhada no Instagram. Curtam, se inscrevam. E deem um apoio ao amigo lá no Insta, tá? Machau Tricolor. Perfil. Obrigado, pessoal.